Olá, sétimo ano, estudantes da rede municipal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Salles e hoje mais uma aula de matemática. Nessa aula nós vamos falar sobre medidas de grandezas no cotidiano. Bem provável que você já sabe, mas a gente vai revisar aqui, tá? Então, acompanhem comigo. O conteúdo dessa aula vai ser medidas de grandezas no cotidiano, tá? Quando a gente fala de grandezas, medidas de grandeza, a gente está falando de tudo que pode ser medido. Então a gente vai, nessa aula, vocês vão ver que a gente vai falar sobre tempo, comprimento, capacidade, essas coisas, ok? E o desafio é esse aí, ó. Resolver problemas utilizando as unidades de medidas de comprimento, de massa, tempo, temperatura, coisas que vocês já viram. São probleminhas aí que a gente já estudou, ok? Serão alguns probleminhas e a gente vai resolvendo de um por um. Você vai acompanhando aí comigo. Vamos lá, o primeiro problema. Antes de falar do problema, eu vou apresentar para vocês as grandezas. O tempo. Quando a gente fala de tempo, a gente pode medir o tempo como? Através do segundo, do minuto, da hora, né? A gente pode medir o tempo também por semana, por mês, não é isso? Então isso é uma grandeza, tá? Como medir o tempo. A outra grandeza que é o que a gente vai ver aqui é o comprimento. O comprimento pode ser medido em metros, centímetros, quilômetros. Tem outras unidades que a gente usa que não são muito faladas, mas existe o decímetro, o hectômetro. Outra unidade, outra grandeza é a massa. A massa pode ser medida através do quilo, do grama, da tonelada, né? É muito comum a gente usar, né, as unidades de massa. Então, você vai comprar carne, você pede 1 quilo, 100 gramas, né, no restaurante. Então, a gente está medindo a massa. Uma outra unidade, uma outra grandeza é a de capacidade. A capacidade você pode medir em litros, mililitros, e aí tem o decilitros, que não é comum, mas que são os múltiplos e submúltiplos do litro. E mais uma é a temperatura. Aqui no Brasil, a gente mede a temperatura através dos graus Celsius, né? Então, você mede a temperatura, hoje está frio, está 10 graus Celsius. Em outros países, tem outras unidades. A gente não vai falar aqui, mas tem o Kelvin e Fahrenheit, tá? Bom, vamos lá. O primeiro problema. O primeiro probleminha aí, ó. O exemplo vai ser de comprimento, tá? Como que a gente resolve problemas de comprimento? Acompanha aí, ó. Um terreno mede 45 metros de frente e 20 metros de fundo. A gente quer saber qual é o perímetro. Lembrando que perímetro é a soma das medidas dos lados, né? Então, você tem um terreno com 45 de frente e 20 de fundo, qual é o perímetro? Vai fazer dessa maneira aqui, ó. Esse duas vezes que aparece, tá vendo aí, ó, perímetro igual duas vezes, é duas vezes porque os lados que estão o comprimento tem dois lados, né? O terreno geralmente é retangular. Então, por exemplo, o lado de baixo e o lado de cima tem a mesma medida. Então, quando eu falo a frente e o fundo, você vai ter dois lados com a mesma medida, por isso que multiplica por 2. Então, você vai ter 2 vezes 45, que é a frente, e 20, que é o fundo. E aí, 45 mais 20 é 65, e aí você multiplica isso por 2, vai dar 130. Então, significa que o perímetro desse terreno é 130 metros. Utilizando a medida de comprimento, né? Então, se eu estou falando em metros, pode ser medido através da trena, do metro, né? Dificilmente vai usar uma fita métrica, mas que dá para medir também. Outro problema, outro exemplo aí. Agora vai ser o tempo. Olha lá o relógio, ó, o tempo está passando. Uma aula começa às 13h45 e termina às 15 horas. A pergunta é: quanto tempo dura? Você sabe que o tempo ele é medido na base 60, é de 60 em 60 minutos, né? Então, para a gente fazer esse cálculo, você vai pegar as 15 horas e vai subtrair as 13h45. Você pegou o tempo onde finalizou e subtraiu o tempo onde iniciou. Subtraindo 15 menos 13h45, você vai encontrar 1h e 15 minutos, ok? Mais um probleminha aqui para a gente de capacidade. Olha só isso, uma caixa d'água de 500 litros está cheia
Então a caixa está cheia e ela está com 500 litros, a capacidade dela é 500 litros. Se foram retirados 125 litros, quanto resta? Qual a quantidade de água que ficou na caixa? É só fazer a subtração. Você vai pegar os 500, né? 500 litros, que é o total, ela estava cheia, e vai retirar os 125. 500 menos 125 dá 375 litros. São continhas bem fáceis, né? E mais um probleminha. Aliás, antes da gente ir para o próximo probleminha, tem as conversões de unidades. Como que funcionam essas conversões? Cada unidade de medida tem os múltiplos e submúltiplos. Quando eu falo, por exemplo, do metro, eu tenho múltiplos e submúltiplos do metro. Quando eu falo de quilo, eu tenho os múltiplos e submúltiplos do quilo. Então, é que eu coloquei para você uma tabelinha com alguma dessas conversões. Olha só, quando eu falei 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Sabe aquela fita métrica que a sua mãe tem aí na sua casa? Pois é. Se você pegar lá 1 metro naquela fita, você vai ver que tem exatamente 100 centímetros. 1 litro, a gente sabe que 1 litro também 1000 ml. Aquelas garrafas de óleo, né, óleo de soja lá, geralmente vem 900 ml. Quase 1 litro. E a outra unidade de medida é a hora. A gente sabe que 1 hora são 60 minutos. Então a gente precisa saber fazer essas conversões para resolver alguns problemas. Às vezes não dá para resolver utilizando somente o metro, o litro ou a hora. Às vezes você vai precisar trocar por centímetros, por ml ou por minutos. Olha esse aqui, ó. Quantos minutos há em 2 horas e 30 minutos? E aí, fazendo essa conversão, você sabe que 1 hora são 60 minutos. Então, se 1 hora são 60 minutos, 2 horas vai ser 120, né? E aí, 120 você acrescenta mais os 30 lá. Ó. Então, vai ser 2 vezes 60 mais 30, que dá 150 minutos. Então, eu sei que em 2 horas e 30 minutos eu tenho 150 minutos. Esse é um probleminha que foi resolvido utilizando a conversão de unidades. É fácil, né? Mais um desafio. Agora, desafio, esse aqui eu não vou resolver, eu vou lançar para vocês aí, tá? Você vai ler e vai tentar resolver. Pega o seu caderno e faz aí na sua casa. Você viu como essas medidas estão em tudo ao nosso redor, né? As medidas a gente usa sempre. Tudo que a gente vai fazer, a gente está medindo. Então, agora é a sua vez de resolver um probleminha, que eu vou deixar para vocês. Olha só. Um galão contém 3,6 litros. Um galão contém 3,6 litros. Quantos mililitros isso representa? Então, você vai precisar fazer aquela conversão. Será que você consegue? Tenta aí, resolve e depois a gente volta aqui e corrige, tá bom? Esse desafio eu não vou deixar ele resolvido, é para vocês aí. Bom, nessa aula era isso. Vamos fazer uma revisãozinha. O que a gente aprendeu? O que nós aprendemos nessa aula? A gente aprendeu a resolver problemas utilizando unidades de medidas, né? A gente aprendeu a resolver problemas com unidade de tempo, de comprimento, de massa, de capacidade. Muito simples, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tá? A nossa aula vai ficando por aí. Siga no nosso canal, no CA de Anápolis, ativa aí o sininho para receber a notificação das aulas. E a gente se encontra em uma outra aula. Ok? Até lá. Tchau.